Por que que a tua criança parece te desafiar muitas vezes por dia, não colabora, não faz nada do que você pede? Isso acontece por aí? Então vem pra cá, porque nessa aula de hoje eu vou te ajudar a entender o que que tá por trás desse comportamento. O que que acontece com a criança para ela parecer que está te desafiando, não querer colaborar. Tudo ela fala, não vou, não quero, não posso agora, não vou tomar banho. Então, o que pode estar por trás de acordo com a ciência? O conteúdo de hoje está recheado de ciência, tá? Eu vou compartilhar com vocês um conteúdo que você vai transformar o teu olhar para a infância. Você vai olhar para a tua criança hoje e já vai ter uma visão muito diferente em relação aos comportamentos dela. Então fica até o final dessa aula e compartilha essa aula com o máximo de pessoas que você puder, porque esse conteúdo é realmente muito transformador, ajuda muitos pais, os cuidadores, que estão diante de muitas dificuldades para educar. Muitas vezes se vêm sem recursos para agir. O que fazer quando a criança está em descontrole emocional, quando a criança está fazendo as birras, quando ela não está colaborando? Então muitas pessoas entram em sofrimento verdadeiro por falta de recursos, tá? Por falta de saber como agir diante dos comportamentos desafiadores das crianças. Então são esses recursos que eu vou trazer para vocês, tá? Vamos lá então ao nosso conteúdo. Então vamos descobrir por que a criança parece estar nos desafiando o tempo todo. Mas não existe olhar para o outro sem eu olhar para a minha própria infância. E você que está assistindo essa live, que vai assistir aqui ao vivo, vai assistir gravada, você teve uma infância provavelmente com muita brincadeira, com muita diversão, você tem memórias muito positivas dessa infância. Talvez você tinha mais contato com a natureza, você brincava mais na rua, com os amigos, era um tempo que não tinha tanta tela. Nós somos a última geração que vai conhecer uma realidade com menos tela antes das redes sociais, então os contatos físicos eram mais frequentes, né? E isso não quer dizer que não existiam problemas. Então, na nossa infância, sim, existiam também as questões das violências, visíveis ou invisíveis. E, antigamente, um tempo atrás, era muito mais comum a violência contra a criança. Então, a gente tem uma trajetória histórica de uma educação tradicional muito punitivista, que usava muitos castigos, que usava muitas palmadas, a agressão, era tudo muito naturalizado. Perceba, se a gente fala que a criança levou uma palmadinha porque ela fez algo errado, muitas vezes é visto pela sociedade como algo natural. Ah, não, foi só uma palmadinha, não espancou, não agrediu a criança de maneira severa. É uma palmadinha de educação. Mas se a gente traz esse diálogo para um outro contexto, uma palmadinha na mulher, uma palmadinha num idoso, num outro adulto, num animal, qualquer coisa, é visto como crime, como absurdo. Então não é sinônimo de educação bater nas crianças. E esse é uma primeira desconstrução que a gente tem que fazer, tá? E olhando para essa nossa infância, a gente tem que fazer uma ressignificação do que aconteceu com a gente. Principalmente se recebemos uma educação mais punitiva, uma educação mais agressiva. Eu tenho que entender que eu não merecia ter passado por isso. Que eu não merecia apanhar por errar, apanhar por estar fazendo o melhor que eu podia com o meu cérebro, né, com a capacidade que eu tinha de agir, porque a criança muitas vezes ela se comporta de uma maneira difícil, justamente porque ela não tem outra condição de se comportar diferente ao que ela consegue fazer naquele momento. Ou porque ela está muito empolgada com a brincadeira e ela sai correndo, ela derruba as coisas, e aí é visto como um comportamento muito difícil, um comportamento errado, quando simplesmente a criança está vivendo o desenvolvimento natural dela, né? Então esse é o primeiro passo, essa ressignificação. Eu era uma criança que se comportava como criança, mas talvez os adultos não conseguiam reconhecer isso como algo saudável e natural, e aí recebíamos as punições. Então essa é a primeira ressignificação, tá? E muitos de nós ouviram, né? A gente apanha porque merece, porque fazia muita coisa errada, porque era uma criança muito difícil. Ou os nossos pais batiam porque nos amavam, né? Muitas pessoas, adultos, falavam para a criança, eu te bato porque eu te amo, porque eu quero te educar. E aí, o que acontece? A gente cresce com aquela associação de violência a amor, as duas coisas juntas. E violência não pode estar junto com amor. Porque aí, quando crescemos, a gente acaba se envolvendo em relacionamentos talvez abusivos. Por quê? Porque o nosso cérebro cresceu naquele contexto. Meu pai me ama, minha mãe me ama, mas me bate. E tá tudo bem, isso é normal, essa associação.
E aí eu entro num relacionamento abusivo em que minha esposa, meu esposo acaba sendo grosseiro, me desrespeitando e eu acabo aceitando aquilo porque é natural. Porque é um comportamento que eu já vivenciei a infância inteira. E aí o cérebro fica com aquela associação de que tá tudo bem, que tá tudo certo. Então, se a gente consegue dar uma infância predominantemente respeitosa para as nossas crianças, porque perfeição tá longe de ser possível, né, pessoal? Então, sempre pensem nesse sentido, assim, de que a gente não consegue ser perfeito. Mas quando a gente consegue quebrar ciclos, assim, no sentido de reduzir os danos, né, de reduzir os agravos que a educação tradicional, que a gente carrega como um trauma transgeracional, né, um trauma que vem passando de pessoa para pessoa, se a gente consegue reduzir isso em um momento que a nossa criança está fazendo algo errado, a gente vai lá, se abaixa na altura da criança, a gente vai lá, conversa, olha, filho, isso que você fez não é legal, isso que você fez não é correto, eu vou te ajudar a fazer diferente, tá? E pode acontecer isso, isso e isso se você continuar agindo dessa maneira. Eu tô aqui para te ensinar, vamos pensar um jeito de fazer diferente para ser melhor para todo mundo. E eu vou contar para vocês algo que aconteceu esses dias bem maluco. Eu tinha deixado em cima do fogão uma frigideira que tinha um pouquinho de gordura assim no fundo que a gente tinha fritado peixe. Tava tudo frio o fogão. E as crianças subiram, as duas crianças minhas subiram em cima da mesa, que tava a gordura dentro da frigideira, por sorte tudo frio. E começaram a se empurrar lá em cima. Eu falei assim, viu, desçam daí, vocês vão se machucar, tem panela no fogão, vão cair em cima das panelas. Aí, imaginem a cena, né? E a minha filha empurrou meu filho assim no meio da brincadeira, tá? Eles não estavam brigando, estavam brincando. E ele caiu, coitado, sentado naquela frigideira de gordura e escorreu nas perninhas dele, assim, ele tava de shorts e tudo. E ele ficou assim, estalado, o olhinho, né? Poxa, e agora, né? Que nhaca que eu fiz? O que será que a mãe vai falar, né? E aí eu dei aquela respirada assim, segurei aquela vontade de soltar um fogo, né? Tipo, eu avisei vocês que não podia subir aí, vocês estão malucos, subir na mesa. Aquele sermão que a gente quer dar na criança, né? E pare e pense. A criança, quando acontece algo assim, né? Que chega a ser até engraçado depois que eu conto, ela aprendeu já com a situação. Poxa vida, teve uma consequência ali, né? Eu caí sentado numa gordura aqui, vou ter que tomar banho, é um contratempo ali, né? Eu falei, viu só, filho, o perigo que é, né, se estivesse quente, podia acontecer um acidente mais sério. Então, por isso que a mãe explica. E aí eu entro com o diálogo naquela situação, com o cérebro mais maduro, com maturidade para conversar sobre aquilo. E a criança, ela aprende muito mais do que quando eu venho com aquele sermão agressivo. Ou, no caso, outras famílias poderiam tirar a criança dali tudo gordurada, coloca no box e bate na criança e grita com a criança, né? E ela fica toda perdida e isso causa danos cerebrais, tá? Isso causa dificuldade de aprendizado. Então, o diálogo, ele é sempre mais positivo. E a gente não está fortalecendo um comportamento inadequado quando a gente opta pelo diálogo, opta por explicar para a criança por que ela não deveria ter agido daquela forma, opta em focar na solução. O que eu fiz? Meus filhos limparam juntos a bagunça que aconteceu ali. Então, foi uma consequência respeitosa para o comportamento deles que estava sendo inadequado. Nunca mais, depois daquele dia não subiram mais ali, eu já expliquei, ó, lembra aquele dia que aconteceu o acidente ali? Vai que tinha uma panela quente no fogão. Então, serviu de aprendizado de um jeito positivo e que ficou armazenado no cérebro das crianças. Porque eu possibilitei que acontecesse guardar essa memória. Porque foi dentro de um contexto positivo. Se a gente coloca cortisol ali, aumenta o estresse da criança com castigo, com uma agressividade, com uma palmada, o cérebro faz conexões neurais diferentes e que não favorecem o aprendizado, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, fique bem à vontade para escrever nos comentários ali para mim, tá? Então a gente precisa olhar para essa nossa trajetória histórica, de onde vem toda essa violência, né? Que a gente aceita tanto educar com violência, a gente vê com tanta naturalidade educar as crianças com violência, porque a gente vem dessas histórias de que era muito apoiado, né, os castigos. E a gente ainda está nesse processo de aprendizado e desconstrução dessa ideia da violência, tá? E aí eu te pergunto, quantas vezes você se sentiu, por exemplo, sozinho na tua infância, sem apoio, ou com medo de contar para o teu pai, para tua mãe, alguma situação que você estava passando? Por medo de apanhar, por medo de receber uma retaliação, um xingo, né? Então, é só olhar para nós, como a gente se sentia? Como eu quero que a minha criança se sinta em relação a mim? Será que a gente está construindo uma relação onde a confiança prevalece para que, caso a minha criança passe por uma situação ruim na escola,
ela esteja passando por algum desafio, alguém esteja fazendo algum mal para ela, eu sou esse porto seguro para a criança trazer para mim esses desafios? Então essa reflexão é muito importante, tá? E aí eu tenho uma frase aqui, ó. Você não tem problemas de relacionamento. Você tem problemas de infância que se disfarçam de problemas de relacionamento. E olha que frase potente, né? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de nos relacionarmos no sentido de, por exemplo, eu tenho vergonha de me colocar em público, eu tenho vergonha de falar o que eu penso, eu não vou lá e não me posiciono com alguma coisa que eu não concordo porque eu tô com aquilo tudo silenciado. Então isso vem de uma história, de uma infância silenciadora, onde eu não podia me posicionar, né? E isso acarreta esse tipo de dificuldade de relacionamento. Ou então eu sou uma pessoa que é mais explosiva, mais agressiva, que não aprendi a me regular, a me acalmar antes de falar, antes de resolver problemas. E aí eu sou uma pessoa que é agressiva com o meu cônjuge, com as outras pessoas. Quando eu ver, já tô falando, já tô agredindo, me arrependo logo em seguida do que eu faço, inclusive com os filhos, né? Eu não sei se isso acontece com vocês. Então, tudo isso vem de uma trajetória da nossa infância, tá? Tudo isso tá lá, explicado na nossa infância. E agora eu vou falar um pouquinho dos mitos e crenças que a gente tem sobre a criança. E um deles, o primeiro, assim, que eu vejo que é o mais comum, principalmente quando eu abro caixinha de perguntas aqui no meu Instagram, é que a criança pode ser manipuladora. E é o seguinte, pessoal, a criança não tem como ser manipuladora pelo seguinte motivo. O nosso cérebro, ele não nasce completamente formado. E essa parte aqui, que é o córtex pré-frontal, ele começa a se formar lá pelos 4 anos de idade. E ele que é o responsável pelos pensamentos mais elaborados. Então, uma criança menor de 4 anos não tem capacidade nenhuma de elaborar algo no sentido de manipular. Na verdade, essa questão assim da manipulação, de pensar em como o adulto vai reagir, não, eu vou me comportar de determinada forma para que o adulto se comporte de um jeito que vai fazer o que eu quero. Então, essa capacidade de manipulação, ela vem lá na frente, lá depois dos 7, 8, 9 anos. Então, a criança, principalmente pequenininha, ela não tem capacidade biológica nenhuma de manipulação. E por que existe essa confusão da manipulação? Porque a criança, ela pede o colo, ela chora. Por exemplo, o bebezinho, ele chora porque ele quer colo, porque ele quer ser atendido durante a noite. Ele não está manipulando o adulto para conseguir aquele colo. Ele está demonstrando uma necessidade biológica que ele tem de estar próximo, de estar perto do seu cuidador. Então, quando a gente nega ou a gente enxerga como uma manipulação, a gente está deixando de prover os cuidados necessários para essa criança, que não são só físicos. Dar de comer, trocar fralda, suprir as necessidades físicas, mas a necessidade biológica também. Então, a criança, precisamos lembrar sempre que ela não tem essa capacidade de manipulação. Ela está demonstrando uma necessidade que ela tem e que precisa ser atendida, tá? Segundo mito, criança precisa ser dominada. Eu mando aqui, você obedece, pronto, acabou, criança não tem que manifestar desejo de nada, quando, na verdade, o que a ciência nos diz? Que a criança precisa receber limites respeitosos, diálogo, conexão, para que ela consiga se desenvolver de uma maneira mais positiva, de uma maneira em que ela vai reproduzir essa educação que ela recebeu. Ela vai ser mais respeitosa, ela vai ter recursos para poder recorrer quando ela precisar resolver conflitos. Ela vai aprender que é com gentileza que a gente conversa com as pessoas, que não tem necessidade de agressão para resolver um problema. Mas isso é um processo de aprendizado. Muitas vezes a gente quer que a criança aprenda já de primeira, né? A gente ensina, não, você não pode bater quando você tá bravo. E aí no dia seguinte a criança tá batendo porque ficou bravo, né? E a gente pensa, poxa, não tá funcionando. Mas, na verdade, o processo de aprender autocontrole, de aprender a se acalmar, ele é um processo muito longo. Imaginem, para nós adultos, às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil a gente conseguir manter a calma. A gente perde a paciência, joga o celular, bate gaveta, enfim, né? E isso é um descontrole emocional, isso é uma inabilidade de lidar com as emoções. E a gente quer cobrar da criança que ela consiga lidar muito bem com essas emoções, então não existe isso. A criança, ela vai ter dificuldade para regular as suas emoções, tá? Próximo mito. Tem criança que só obedece no grito e na palmada. Poxa vida, né? Então a pessoa vai e tenta o diálogo e conversa com a criança, até que nada parece funcionar, e aí a pessoa bate na criança, grita com a criança e ela vai lá e faz o que a pessoa pediu. E vem aquela ideia, puxa vida, só funcionou porque eu bati, só funcionou porque eu gritei.
E isso acontece em muitas famílias. E existe uma explicação para isso, tá? Então, o que que acontece? A criança associou que quando os pais estão falando gentilmente, com calma, eles não estão falando sério, aquilo não vai acontecer nada. Ela fica quase que esperando aquela explosão dos pais. Qual que é o caminho para reverter isso? Repetição de um diálogo respeitoso, com firmeza e gentileza para que a criança entenda. Se abaixa na altura da criança, filho, eu tô falando sério, pega no ombro aqui, ó. Agora é a hora da gente tomar banho, porque é importante. Porque o teu corpinho, ó, durante o dia, vai lá e pega um monte de bactéria, fica todo sujo, a gente não enxerga as bactérias. E o teu corpinho é especial, é importante, a gente precisa cuidar dele. Usa a conexão, o diálogo com essa criança. Vamos pegar algum brinquedo que você quer levar? Esses dias eu perguntei para uma das minhas crianças que tem mais resistência para esse negócio de banho, né? Perguntei para ela, viu, você tem alguma ideia aí do que você pode fazer para deixar o teu banho mais divertido para você querer ir tomar banho? Aí ela deu uma pensada, pegou uns brinquedos lá e foi pro banho, deu certo. Mas qual que foi o caminho? O diálogo e dar a possibilidade da criança também participar naquela interação. Porque muitas vezes só nós adultos queremos falar, né? Não, agora é hora do banho, você vai, pronto, acabou. E isso também coloca a criança, esse autoritarismo excessivo, né? A criança tem que obedecer e pronto, né? Esse autoritarismo excessivo, ele vulnerabiliza a criança a situações de abuso sexual, por exemplo. Por quê? Porque a criança que não pode falar não nunca em casa, ela nunca pode se posicionar, ela enxerga aquele adulto com autoritarismo e ela vai silenciando o seu não, ela vai deixando aquele não bem pequenininho, não posso falar não, né? Eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer tudo que os adultos mandam. Caso contrário, eu vou apanhar, eu vou sofrer alguma consequência muito dolorida. E aí, quando um outro adulto chega para essa criança e quer fazer mal para ela no sentido de praticar um abuso sexual, por exemplo, ela tá com aquele não tão pequenininho que ela não consegue se posicionar, porque é um adulto que está forçando ela. Se é uma criança que recebe uma educação onde o diálogo prevalece, onde ela pode se posicionar, e isso não quer dizer deixar a criança fazer o que ela quiser, ela tem mais liberdade de expressão, ela sabe dizer o que ela quer. Esses dias a minha filha falou assim pra mim, mãe, eu não tô gostando do jeito que você tá falando comigo. Eu parei assim, pensei, poxa, ela tá muito certa, eu dei aquela freadona assim, sabe? Porque as crianças têm sim que cobrar respeito, elas têm que ser respeitadas. Só que esse comportamento que a minha filha teve, muitas vezes é visto como um enfrentamento, como algo que é negativo. Mas como assim uma criança desse tamanho se achando aí, cobrando respeito? Ela tá cobrando respeito. Aí eu falei assim pra ela, você tá certo, me desculpe. A mãe vai cuidar do jeito que a mãe tá falando com você, porque você merece respeito. E aí a gente continuou com o nosso diálogo, até que eu fui explicando pra ela. Da mesma forma, né, eu precisava que ela fizesse algo, mas de uma maneira mais respeitosa. Então isso faz diferença muito, tá? Próximo mito, deixa eu ver aqui. Se você não mostrar quem manda, ela vai dominar tudo e não vai saber o que é limite. Quem já não pensou isso? Até eu já pensei isso antes de eu estudar essas questões de educação respeitosa. Se eu não mostrar que eu mando aqui, essa criança vai montar em cima de mim daqui a pouco, né? E o seguinte que eu digo para vocês sobre a autoridade. Existe uma grande diferença entre autoridade e autoritarismo. Se a gente quer que a nossa criança nos respeite, a gente precisa respeitar essa criança. Sempre que a gente conseguir, sempre que possível. Pedir desculpas quando a gente não conseguiu respeitar. Porque aí a gente vai sendo enxergado como autoridade. E eu trago um exemplo bem prático. Você não enxerga como autoridade uma pessoa que você é fã. Você tem lá um ídolo lá que você admira muito. Por que você admira aquela pessoa? Porque você admira o jeito dela, você admira a forma com que ela conduz a vida dela, você gosta do jeito que ela conduz a vida dela e ela é vista por você como autoridade. Não porque essa pessoa te obrigou a respeitar, não, você tem que me respeitar e pronto, acabou. Não, é porque você realmente desenvolveu uma admiração por aquela pessoa, né? E é isso que a gente tem que ser, sabe? A gente tem que ser exemplo a ponto das nossas crianças olharem para nós assim, poxa, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. Olha como eles, né, ensinam coisas positivas. Então, esse exemplo é que arrasta a criança para o respeito. A criança se sente respeitada, ela tem mais vontade de respeitar. Mas se a gente está sempre agredindo, a gente está sempre dando ordens desrespeitosas, aquela criança vai minando a própria autoestima. Ela vai ficando com menos vontade de colaborar, com menos vontade de se comportar bem.
Imaginem se você tem alguém morando com você aí na sua casa que fica o tempo todo te agredindo, o tempo todo vai lá, ó, bagunça que tá aqui na mesa, ó, faça isso, faça aquilo. Você não vai se sentir bem naquele contexto familiar. Então precisa haver o respeito para que a criança se sinta melhor e se comporte melhor consequentemente, tá? Próximo mito. Criança não é incapaz de lidar com as emoções. Então, como eu falei para vocês no comecinho, muitas vezes até nós adultos temos dificuldade de lidar com a emoção. A gente sai no trânsito, alguém fecha, a gente já perde a paciência, já quer pôr a mão na buzina, já dá um gritão na janela, né? Porque a gente tem essa dificuldade para lidar com a emoção, porque realmente é difícil. Mas aí a gente olha para a criança que se frustra por causa de um doce que a gente não deixou ela comer, a gente acha, poxa, é bobeira, para com isso. Para com isso, tá chorando por causa de uma bobeira dessa, né? E realmente a criança está num processo de descontrole emocional exagerado, em que ela não está conseguindo lidar com aquelas emoções, tá? E aí eu trago um outro exemplo para vocês. Por exemplo, a tua criança está vomitando, está passando mal. O que você vai fazer? Você vai socorrer aquela criança, você vai pegar ela, você vai segurar a testinha, não sei vocês, mas minha mãe segurava a minha testa quando estava com vontade de vomitar, assim, aquilo era um consolo, era um apoio, né? Então você vai socorrer aquela criança. E se a tua criança está num descontrole emocional, ela também precisa ser socorrida, ela está precisando de ajuda. Ela está num processo ali de que ela não está conseguindo lidar, aquilo está dominando essa criança. E isso acontece justamente pela formação cerebral, que eu sempre explico nas outras lives, no meu feed tem bastante conteúdo sobre isso também. Mas a criança não tem o cérebro maduro para lidar com a emoção. É a mesma coisa que eu pedi para essa criança sair dirigindo no meio do trânsito e se virando. Ela não tem condições. Eu tô sarando de uma gripe e essa tosse tá chata. Mas vamos lá. Próximo mito, pessoal. A criança não encontra soluções para os problemas. Muitas vezes a gente vai para esse lado contrário, ou de achar que a criança é capaz de lidar com as emoções, ou de achar que essa criança não tem condições de lidar, de resolver problemas, de pensar em soluções. E a gente tira dela a oportunidade de resolver coisas que ela já pode fazer sozinha, que ela já é capaz. Então, sempre que você enxergar uma possibilidade que teu filho pode fazer aquilo, possibilite para ele. Ele quer te ajudar no dia a dia, na cozinha, nas coisas. Permita, confie nessa criança. Dê essa autonomia para a criança, porque toda criança que tem o seu tanquinho da capacidade abastecido, ela também se comporta melhor, tá? Mais um mito pra gente trabalhar aqui. Meu filho me deve respeito. Então já falei um pouquinho sobre isso. O respeito, ele não é uma dívida, tá? Ele é uma conquista conforme a gente vai se relacionando de maneira positiva com a criança. Criança tem que obedecer de primeira, não pode questionar. Como assim? Se a gente quer que ela cresça e ela seja um adulto que questiona, que vê algo que está sendo injusto e vai lá e se posiciona e coloca a sua voz. Mas a criança não pode mostrar a sua voz, a criança não pode discordar, a criança tem que aceitar tudo quietinha. E o tanto que isso vulnerabiliza essa criança para entrar em relacionamentos abusivos, ser vítima de abuso, receber relacionamento abusivo, inclusive no trabalho, de sempre abaixar a cabeça, de sempre fazer o que o chefe manda, nunca questionar os seus direitos. Poxa, né? A gente não quer adultos assim, a gente quer adultos que sabem pedir pelos seus direitos, sabem se posicionar, falam o que pensam quando é necessário. E isso precisa começar na infância, isso é construído na infância, tá? Os pais são superiores aos filhos, quem já ouviu essa frase? E realmente, nós somos superiores, mas somos quando falamos sobre habilidades, sobre responsabilidades. Então, nós adultos realmente temos muito mais responsabilidade. A gente tem que levar a criança para a escola, a gente tem que ajudar a criança a se acalmar porque ela não tem condições de se acalmar sozinha. A gente tem inúmeros afazeres no nosso dia a dia. E a criança, ela é inferior no sentido de ter muito menos responsabilidade, de estar vivendo a vida ali mais na brincadeira, de ser mais dependente, né? Mas é só isso, em relação ao direito desse respeito e acolhimento, todos temos, né? E se for ver, até nós adultos precisamos de acolhimento, precisamos de apoio emocional. Então a dependência de estar com outras pessoas e de interagir biologicamente com as outras pessoas, não é só da infância. Nós adultos também precisamos. Imagina se você nunca tem o acolhimento de alguém, você nunca pode desabafar, você nunca recebe um carinho, um cuidado de uma pessoa. Mesmo sendo adulto, isso vai minando também a tua autoestima.
Você vai se sentindo mal, não vai se sentindo importante e pertencente da vida de alguém, né? Então, interações são importantes, relacionamentos são importantes. Na vida toda, o ser humano nasce muito dependente de estar com outras pessoas. Isso é uma característica do mamífero, né? Nós precisamos estar com outras pessoas para prosperarmos em todas as áreas da vida. Então, com a criança é mais ainda essa questão do apego, do afeto, de estar próximo do seu adulto cuidador, tá? Aqui tem mais um mito bem severo aqui, ó. Pode deixar chorando a criança porque fortalece os pulmões. Nossa, eu já ouvi isso de pediatra, gente. Pediatra dos meus filhos falou. Não tem problema chorar, deixa chorando. Uma hora para porque vê que é mãe. A criança já foi atendida, já tá com todas as suas necessidades atendidas. Já mamou, já comeu, já recebeu tudo o que precisava. Esse choro aí é mãe, pode deixar. Quem já ouviu isso, né? O que acontece? Esse profissional que fez essa orientação, essa pessoa que fez essa orientação, ela não tem o conhecimento de neurodesenvolvimento infantil. A criança tem necessidades emocionais também. Ela não tem só necessidades físicas, ela tem necessidade do apego, de estar perto do adulto cuidador para que ela se desenvolva bem. E existem pesquisas aqui, do Dr. Verne aqui, ó. Quando a pessoa que cuida mais frequentemente da criança ignora ou ridiculariza muitas vezes o pedido da criança para ser reconfortada em momentos de estresse, essa criança pode desenvolver uma disposição persistente a sentir vergonha e construir um modelo interno da mãe ou pai como alguém que a rejeita e de si mesma como alguém que não merece ajuda ou consolo. Então veja bem, se essa criança é frequentemente ignorada, não tem as suas necessidades atendidas, ela não deixa de amar quem cuida dela. Ela acaba minando a si mesma, deixando de amar a si mesma, achando que ela não é merecedora de afeto, de cuidado, de socorro, de ajuda. Quantos adultos acham que não precisam de ajuda para nada, porque na infância não receberam essa ajuda tão necessária, né? E isso vai sim minando lá na frente a autoestima dessa criança, tá? Então a dependência, ela é uma necessidade biológica da criança. Todos nascemos dependentes, principalmente o ser humano. Todos os mamíferos têm que estar ali pertinho, com contato, com apego. Mas o ser humano em especial é o que mais demora para amadurecer o cérebro, é o que mais tem necessidades biológicas de afeto e de contato, tá? É uma condição obrigatória essa nossa dependência, tá? E a necessidade do apego não termina quando largamos as fraldas. Essa é uma frase do Dr. Gabor Mate, que é um especialista em traumatologia, tá? E ele sempre traz esse contexto de que o apego ele é muito saudável. E ele relaciona também muito a questão da gente desenvolver doenças a longo prazo na vida por falta desse acolhimento na infância. Porque a falta do acolhimento, do afeto, do contato, do carinho com essa criança, ele vai fazendo com que o cérebro se construa de uma maneira diferente. E o que acontece quando eu recebo afeto, quando eu recebo carinho? Todo mundo gosta, né? De receber afeto, carinho, contato. O nosso cérebro ele faz sinapses dopaminérgicas. O que é isso? Ele faz construções neurais ali usando a dopamina, que o bem-estar de estar perto de alguém que a gente ama nos proporciona. E quanto mais dopamina o meu cérebro produz na primeira infância ali, no apego seguro com os cuidadores, menos buracos emocionais ficam no cérebro, menos eu vou procurar dopamina em outras coisas. E esse estudo ele é fantástico no sentido de fortalecer a ideia de que realmente a gente precisa dar amor e acolhimento para as crianças para que elas se desenvolvam melhor, tá? E esse estudo, inclusive, ele traz a questão assim de quanto mais o cérebro produz dopamina na infância, na primeira infância, menos essa criança fica dependente dos prazeres imediatos. Por exemplo, você quer ir para academia todo dia. Mas aí você sabe que ficar na cama dormindo de manhã é tão mais gostoso, né? Isso é um prazer imediato. Você quer ficar ali dormindo. Por quê? Porque o teu cérebro está procurando aquela dopamina. Ele não cresceu, talvez, com dopamina suficiente para não ficar procurando em tudo na vida. Então, quanto mais suprida, menos necessidade depois você vai ter de suprir essa necessidade de dopamina, tá? Pesquisem sobre esse estudo, ele é muito, muito interessante, essa questão da dopamina. E isso explica muito adultos procrastinadores, que deixam tudo para depois. Por causa disso, pode ser uma questão mesmo de falta de afeto na infância, e isso é científico, tá?
E existe uma tendência também muito grande da gente se tornar o que nos feriu. Então, se você recebeu uma infância muito agressiva, muito cheia de castigo, muito cheia de palmada, você pode sim se tornar aquilo que te feriu. Você pode sim reproduzir essa educação. E isso vai passando de uma pessoa para outra. E o teu filho também vai ter dificuldade de se relacionar de uma maneira mais positiva, né? E aí tem uma outra questão também. Por exemplo, o teu filho está adolescente, ele só fica preso no quarto, ele não conversa com ninguém na casa, ele só fica lá isolado. Vamos olhar para a infância que esse adolescente recebeu? Será que eu construí um diálogo respeitoso com essa criança? Será que quando na infância ela tinha liberdade para chegar para mim e contar o que estava acontecendo? Ou simplesmente criança não tinha querer, criança não se manifestava? Como que era, né? E aí depois a gente quer que o adolescente traga suas questões, que o adolescente conte pelo que ele está passando. Que você quer ouvir o teu adolescente. A gente precisa ouvir a criança. Senão o adolescente não vai se deixar ser ouvido. Entendem? Isso é muito importante, tá? E existe um estudo lá da Folha de São Paulo. Palmadas comprometem desenvolvimento cerebral de crianças, tá? Então existe um estudo muito atual. Foi publicado no ano passado, tá? E o que acontece com a palmada? Então, existe aquele mito que eu trouxe para vocês. Ah, só uma palmadinha não vai acontecer nada, isso não vai machucar a criança. Mas a palmada, quando a criança recebe essa palmada, o cérebro ele não consegue diferenciar. Ah, é só uma palmadinha. Ah, uma agressão mais severa. É um abuso sexual. É uma violência mais severa. Não! As reações dentro do cérebro que acontecem ali, elas enxergam, o cérebro enxerga como algo muito parecido. Então, a destruição neural é a mesma que se a criança estivesse passando por uma violência muito séria, muito severa. O cérebro, principalmente pequenininho e imaturo, ele não consegue diferenciar o nível, o grau de violência. Por isso que é tão importante a gente não fortalecer essa ideia de que é só uma palmadinha e pronto, tá? Só a palmadinha já vai trazer muitos agravos a longo prazo para essa criança. E se ainda você tá com essa dificuldade de enxergar, porque a gente naturaliza tanto, né? Que você ainda fica, poxa, mas só uma palmadinha vai fazer tudo isso. Imagine a cena. Algum outro adulto, seja teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, agora você já é adulto, chega em você e te dá uma palmada. Porque você não fez algo ou porque você errou. Teu chefe chega lá e, não, vou te dar um tapa aqui porque você fez o trabalho errado. Como que você ia se sentir? Você se sentir muito humilhado. Talvez você não quisesse voltar no teu trabalho no dia seguinte de tão mal-estar que aquilo te proporcionaria, né? Então, quando a gente se coloca assim no lugar da criança, fica mais fácil da gente imaginar o quanto pode ser destrutivo para nós, né? Só uma palmadinha. Então, por isso que é tão importante esse compromisso de abrir mão da palmada para educar. E pode ser muito difícil para algumas pessoas que estão com aquela palmada automática já. Tudo que a criança faz vai lá dar um tapa na criança, né? Eu já vi pessoas assim. Mas tem esse compromisso. Se comprometa em não ferir mais o corpo da criança. E isso vai, inclusive, estar protegendo ela do abuso sexual. E esse é um tema da nossa terceira aula do dia 5, tá? Nós vamos falar mais a fundo sobre isso, sobre como proteger a tua criança do abuso. Tem várias dinâmicas bem práticas que vocês vão poder colocar em prática no mesmo dia. Vou mandar os PDFs para quem quiser imprimir, fazer atividade com a criança. Então é muito legal, tá? Mas a educação sexual, ela só funciona, a tua criança ela só vai confiar em você se você tem uma relação de conexão, de diálogo e de respeito com essa criança, né? Porque imagine que incoerente eu querer proteger a minha criança de outra pessoa fazer mal se eu faço mal para ela no dia a dia, né? Existe um discurso também muito comum na sociedade, né? Ah, eu apanhei e não morri. Mas quanta coisa não morreu dentro de você? Quanta potencialidade você não tinha que foi abafada pela agressão? Quantas vezes você preferiu ficar quieto porque tinha medo do posicionamento do adulto? Ou você mesmo sendo adulto hoje, você já está com aquela associação de não posso me posicionar. Então tudo isso foi morrendo dentro da gente, né? Quem recebeu uma educação mais agressiva e autoritária. E essa ideia assim de, eu apanhei e não morri, ela fortalece muito, fortalece demais a legalização da violência contra a criança. E isso favorece, segundo estudos, deixa eu achar aqui, homicídios e crianças também serem mortas
exagero de palmada, exagero de agressão. É só vocês acompanharem as notícias. Muitas crianças morrem todos os dias porque tinha um adulto descontrolado. E que muitas vezes não queria acabar com a vida da criança, mas se empolgou ali na raiva, não soube lidar com os sentimentos e fez mal muito grave para a criança. Então não podemos fortalecer essa ideia de que bater em criança é certo, tá? E olha só esse outro estudo aqui muito legal. Uma criança que experimenta muito contato gratificante pode acabar com mais sinapses dopaminérgicas no cérebro. Lembra que eu estava falando da dopamina? Isso afeta como a vida é abordada. Com abundância de atividade dopaminérgica, a criança aborda a experiência de uma maneira mais positiva. Então, a criança que recebe muito afeto, ela é uma criança mais feliz, mais disposta, que se desenvolve melhor na escola, que tem uma performance melhor em tudo que ela vai fazer, tá? Então, existem estudos científicos de que, sim, o amor é importante, tá, pessoal? Não é só coisas que eu falo. Tem até um livro com esse título, Porque o Amor é Importante. E como o afeto molda o cérebro do bebê. Vários desses estudos estão aqui nesse livro, tá? Que eu trouxe para vocês. E ele é bem interessante. Eu tenho ele em PDF também, quem tiver interesse, tá? Vamos ver o que mais que eu trouxe aqui para vocês. Então, hoje eu queria trazer essas teorias, assim, essa questão, assim, da importância da gente acolher a criança. E o título que eu coloquei nessa live, o porquê que a tua criança te desafia, eu respondi com todos esses estudos. Por quê? Porque a criança que desafia muito o adulto que cuida dela, ela está demonstrando uma necessidade que não foi atendida. Ela está demonstrando que aquela relação talvez não esteja tão satisfatória, ela não esteja se sentindo tão importante, ela não esteja sendo ouvida o suficiente, participando o suficiente do teu dia a dia. Será que você tem conseguido tirar um tempinho para brincar com essa criança? Eu digo isso não de um lugar de, eu brinco todo dia com meus filhos, eu consigo esse tempo. Porque eu sei o quanto que é difícil a gente pegar um tempo, separar e não fazer mais nada junto e só ficar ali com a criança brincando. É difícil, mas é tão importante quanto dar de comer e beber às crianças, tá? Isso alimenta o emocional delas e elas se comportam melhor. Outra coisa que a tua criança pode estar te desafiando o tempo todo. A forma com que você se comunica com ela tem sido mais gentil? Ou você já chega falando, viu, agora saia daí dessa TV porque já deu, está muito tempo aí. Ou você consegue chegar, viu, filho, vamos combinar que a gente vai assistir só mais esse episódio, eu fico aqui junto com você, aí depois a gente vai fazer outra coisa legal juntos? Porque pode fazer mal ficar muito tempo assistindo a TV e tal. Explica os motivos, né, para a criança. Como que está sendo essa comunicação? Tudo isso influencia em como a criança vai se comportar no dia a dia. E eu digo isso para vocês porque muitas das vezes que eu consigo me conectar com os meus filhos, porque é um esforço, é difícil. Educar é muito difícil, dá muito trabalho. Mas todas as vezes que eu consigo me conectar com as crianças assim de um jeito que eu realmente ouço elas, ouço o que elas têm para dizer, escuto o ponto de vista delas e eu converso num diálogo mais respeitoso, eu percebo que elas têm muito mais facilidade de colaborar, sabe? E não é só usar uma voz mansinha, não é só falar com jeitinho com a criança. É realmente a gente respeitar ela como ser humano que tem seus desejos, que tem suas vontades, né? Muitas pessoas falam, a criança não tem querer. Mas todos temos os nossos quereres, né? Todos temos desejos. Isso é a nossa forma de estar no mundo. Então as crianças elas também têm desejos. E eles precisam ser ouvidos. Não quer dizer que a gente vai atender todos esses desejos, tá? Ninguém tem todos os seus desejos atendidos, quem dera, né? Eu queria ficar muito rica agora, por exemplo. Não tem como. Nesse momento, estamos batalhando para as coisas, mas nesse momento não dá. E cadê o diálogo com a criança? Para que ela compreenda que tem momento que dá para fazer algumas coisas e tem momento que não dá, né? Então, tudo isso é muito importante. Um outro ponto que a criança pode estar te desafiando o tempo todo, excesso de tela, gente. Hoje a gente vive uma realidade muito triste que é o excesso de telas. E um pouquinho antes de começar essa live, eu vi um estudo muito sério, que é a exposição de telas de crianças menores de 2 anos, ela pode vir a ter comportamentos parecidos com transtorno do espectro autista. Então, os pais podem até receber um diagnóstico de autismo na criança, quando na verdade era um excesso de telas e o ambiente que estava sendo moldado daquela maneira que favoreceu comportamentos parecidos com o autismo. Então veja, tudo isso traz comportamentos difíceis.
a falta de presença do adulto cuidador, mas presença emocional mesmo, um excesso de telas, uma alimentação desequilibrada, com muito doce, com muitas coisas que não fortalecem aquela criança e ela vai se sentindo mal, isso também impacta no comportamento. Então é todo um contexto para a gente observar, né? E sempre está na mudança do adulto, sempre está na forma com que eu me relaciono com aquela criança. O que eu estou fazendo para que ela melhore o seu comportamento? Então essas mudanças que começam em nós, elas são muito importantes, né? Porque não tem como a criança saber já como que ela tem que se comportar, como que ela tem que se relacionar. A gente precisa ensinar, né? E para a aula de hoje, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Todo esse contexto assim mais teórico, mais das ciências, para vocês perceberem o quanto que é importante uma relação mais respeitosa com as crianças para que elas se sintam bem. E essa aula foi apenas uma amostra de todo o conteúdo que você vai encontrar no Desafio Quebrando Ciclos, que é o meu treinamento mais completo sobre desenvolvimento infantil, mas um desenvolvimento infantil saudável, que de fato promove o desenvolvimento de importantes habilidades de vida das crianças. Não vamos focar apenas no curto prazo, em parar aquele comportamento inadequado, mas focar em ensinar a criança a se relacionar, a resolver conflitos sem precisar de agressão, de desrespeito, de violência. É muito importante esses ensinamentos para as nossas crianças. E somente somos capazes de construir essa base forte para os nossos filhos através da educação mais positiva, do respeito, da gentileza e dos limites claros que você vai aprender a estabelecer dentro do Desafio Quebrando Ciclos. São muitos conteúdos, briga entre irmãos, como que você pode reagir, como que você pode ensinar as habilidades de vida importante através dos conflitos entre irmãos, a agressividade na criança, birras, todos aqueles conflitos no dia a dia que muitas vezes a gente fica sem recursos. A gente acaba enxergando somente o castigo, a ameaça e o grito como recursos possíveis para solucionar. Mas não, existe uma infinidade de outros caminhos e é isso que eu quero ensinar para você. Então eu deixo aqui o meu convite para que você participe desse treinamento. O seu investimento é de apenas R$ 97,00 e é incomparável ao valor que esse conteúdo vai trazer para a tua família. Então se você tem interesse em participar, o link está aqui embaixo na legenda, pode clicar nesse link e faça a tua inscrição de maneira segura, confiável. Você vai ter todo o acesso a mim, tá? Você vai poder tirar dúvidas quantas forem necessárias para que de fato você consiga colocar em prática o conteúdo que você vai encontrar nesse curso. Me coloco à disposição para te ajudar. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários para mim e eu te espero lá no Desafio Quebrando Ciclos.